Na fazenda onde eu trabalho tem um chiqueiro muito antigo que ninguém usa mais, faz uns 5 ou 6 anos, desde que o dono resolveu parar de criar suíno porque disse que dava muito trabalho e pouco lucro comparado com a criação de gado. O chiqueiro fica meio isolado das outras construções da fazenda, uns 250 metros da casa principal, bem próximo de um bambuzal enorme que faz barulho a noite toda quando o vento balança os bambus. Um som meio assombrado que às vezes incomoda quem não está acostumado. A construção era bem grande mesmo, planejada para abrigar umas 50 ou 60 cabeças de porco adulto confortavelmente, com cerca alta de madeira resistente, bebedouro automático que puxava água direto do poço, coxo comprido para ração, tudo muito bem feito e organizado. Quando o dono decidiu parar com a criação de porco, o chiqueiro ficou completamente abandonado. Mas a gente, ocasionalmente, usava o espaço como depósito improvisado para guardar ferramenta velha que não usava mais, saco de ração vencida que não prestava para os outros animais, peças de trator quebradas que talvez um dia pudessem servir para alguma coisa, essas tralhas que acumula em fazenda e que a gente não tem coragem de jogar fora completamente. Só que de uns 2 meses para cá, toda noite, sem exceção, a gente começou a escutar barulhos muito estranhos, vindos da direção do chiqueiro abandonado. Eram grunhidos altos, bem característicos de porco adulto, misturados com um barulho pesado de madeira batendo, como se alguém tivesse chutando as tábuas da cerca com muita força ou jogando o próprio corpo contra a estrutura de madeira repetidas vezes. No começo, todo mundo pensou que era algum animal selvagem que tinha descoberto o local e estava usando como abrigo. Porco do mato, que tem bastante na região, principalmente perto das margens do rio. Ou talvez alguma família de queixadas que tinha migrado para a área por causa da seca que estava afetando outras regiões. Os barulhos eram realmente muito altos, intensos. Dava para ouvir claramente lá da casa dos funcionários, que fica a uma distância considerável. Os grunhidos eram graves, profundos, como de animal grande e forte, e o barulho da madeira era pesado mesmo, como se fosse alguma coisa com bastante peso se jogando contra a cerca repetidamente. Um dos funcionários mais velhos, o seu Zé, que trabalha em fazenda há mais de 40 anos e conhece bem o comportamento de todo tipo de animal, disse que podia ser gambá, tatu ou algum bicho pequeno fazendo bagunça com as coisas que estavam guardadas lá, derrubando ferramenta, mexendo nos sacos de ração. Só que todos nós sabíamos que os barulhos eram muito altos e pesados para ser bicho pequeno. Eram grunhidos que só animal do porte de um porco grande consegue fazer. E o barulho na madeira tinha uma força que só um bicho pesado de uns 80 ou 100 quilos conseguiria produzir. Todo mundo na fazenda escutava os barulhos todas as noites. Não era imaginação de uma pessoa só ou coisa da nossa cabeça. Até o próprio dono da fazenda, quando veio passar uns dias aqui supervisionar o trabalho, comentou sobre os barulhos estranhos que estava ouvindo durante a madrugada. Durante o dia, sempre que a gente tinha curiosidade e ia até o chiqueiro investigar o que tinha acontecido na noite anterior, nunca encontrava nada fora do lugar. As ferramentas velhas estavam exatamente onde a gente tinha deixado. Os sacos de ração estavam no mesmo canto, intocados. As peças do trator continuavam empilhadas do mesmo jeito. Não tinha marca de animal no chão de terra batida do chiqueiro. Não tinha pegada, não tinha cocô, não tinha pelo, não tinha absolutamente nenhum sinal físico que indicasse que algum bicho tinha estado ali, fazendo todo aquele barulho durante a noite. A cerca estava intacta, sem nenhuma tábua solta, quebrada ou fora do lugar, apesar do barulho pesado que a gente escutava toda noite. Isso foi se repetindo por várias semanas consecutivas, sempre o mesmo padrão. Barulhos altos durante toda a madrugada e de manhã nada fora do lugar, nenhum sinal de que algum animal tinha estado lá. Aí, numa noite de sábado, quando a gente já estava cansado de especular
e queria resolver o mistério de uma vez por todas, decidimos ir até o chiqueiro durante a madrugada para flagrar o que quer que fosse que estava fazendo aqueles barulhos. Éramos 3 funcionários dispostos a descobrir a verdade. Eu, o Zé, que tinha mais experiência com animais, e o Paulo, que era o mais jovem e corajoso do grupo. Todos nós levamos lanterna potente, daquelas que ilumina longe e tem bateria que dura a noite toda, além de facão, para caso fosse necessário se defender de algum animal perigoso. A gente combinou de sair de casa umas 11 horas da noite, ir devagar e em silêncio para tentar surpreender o bicho sem dar tempo dele fugir quando percebesse nossa aproximação. Quando a gente estava chegando perto do chiqueiro, ainda uns 50 metros de distância, os barulhos pararam completamente de uma hora para outra, como se o que quer que tivesse lá dentro tivesse ouvido nossos passos ou sentido nosso cheiro e resolvido se esconder ou fugir. A gente parou alguns minutos esperando os barulhos voltarem, mas ficou tudo em silêncio total, só o vento no bambuzal e alguns grilos cantando ao longe. Aí a gente foi se aproximando mais, bem devagar, tentando não fazer barulho com os pés na terra seca, até chegar na porteira do chiqueiro. O Paulo foi o primeiro a abrir a porteira, bem devagar para não fazer o barulho característico da dobradiça enferrujada. E quando a gente acendeu as lanternas para iluminar o interior do chiqueiro, a visão que encontramos foi uma das coisas mais assustadoras e inexplicáveis que eu já presenciei na minha vida inteira. O chão de terra batida do chiqueiro estava completamente lambuzado, encharcado de sangue fresco, vermelho vivo, que ainda estava brilhando na luz da lanterna e que, quando a gente encostou o dedo para testar, ainda estava morno, como se tivesse saído recentemente de algum animal ou pessoa. Tinha muito sangue espalhado, cobrindo praticamente toda a área do chiqueiro, nas tábuas da cerca, no bebedouro automático, no coxo de madeira, no chão, nas paredes, como se algum animal grande tivesse sido morto e esquartejado ali dentro há poucos minutos. Só que não tinha bicho nenhum no local, nem vivo, nem morto, nem pedaço de carcaça, nem víscera, nem osso, absolutamente nada que explicasse de onde tinha saído tanto sangue assim. A gente procurou por cada canto do chiqueiro, iluminamos todos os lugares possíveis, olhamos atrás do bebedouro, embaixo do coxo, mas não encontramos nenhum animal. E o mais estranho de tudo, não tinha pegada de bicho nenhum no sangue que cobria o chão, nem marca de pata, nem rastro que indicasse que algum animal tinha estado ali. O que tinha, e isso deixou todo mundo muito perturbado, eram umas marcas muito esquisitas, espalhadas pelo chão ensanguentado, marcas compridas e largas, como se uma pessoa adulta tivesse se arrastado com as costas pelo chiqueiro inteiro, se mexendo de um lado para o outro, passando por baixo da cerca de madeira, voltando, fazendo desenhos irregulares e sem sentido no meio do espaço. A cerca estava completamente intacta, todas as tábuas no lugar, sem nenhum buraco, sem nenhuma passagem que explicasse como um animal grande poderia ter entrado ali dentro ou saído depois de morrer. E o cheiro que sentia no ar era absolutamente terrível, insuportável. Era cheiro intenso de vísceras frescas, de sangue, de carne crua, de coisa começando a apodrecer. Um cheiro que penetrava no nariz e dava náusea imediata, que fazia a gente querer vomitar e sair correndo dali. Mas o pior de tudo é que esse cheiro terrível ficou completamente impregnado na nossa roupa, no nosso cabelo, na nossa pele, como se tivesse grudado na gente de uma forma sobrenatural. Mesmo depois de chegar em casa e tomar banho demorado com sabonete, shampoo, esfregar o corpo inteiro com bucha, o cheiro continuava lá, forte, persistente, como se tivesse sido absorvido pelos nossos poros. Durou 3 dias completos esse cheiro grudado em nós 3. 3 dias que a gente tentou de tudo para se livrar. Banho com sabão de coco, álcool, perfume, desodorante. Até fomos na cidade comprar produtos especiais para tirar cheiro forte, mas nada adiantou.
O cheiro só saiu sozinho depois de 3 dias, mas durante esse tempo foi muito constrangedor, porque as pessoas se afastavam da gente sem entender o que era aquele cheiro horrível. Até hoje a gente continua escutando os mesmos barulhos vindos do chiqueiro velho toda noite. Mas nenhum de nós 3 tem coragem de voltar lá para investigar de novo. Cara, na fazenda onde eu trabalho, sempre teve problema com o gado fugindo, mas nunca foi nada demais. Sabe como é, né? De vez em quando, 1 ou 2 cabeças saíam do pasto, a cerca arrebentava em algum lugar por causa de galho que caía, vento forte, ou os próprios bichos que empurravam o arame quando estava muito apertado o espaço. Era coisa normal de fazenda mesmo, acontece em todo lugar que cria gado. Só que de uns 6 meses para cá a coisa ficou muito estranha, muito fora do normal mesmo. Toda lua cheia, sem falhar uma única vez, o gado inteiro se espalhava pela propriedade toda, arrebentando as cercas como se fossem feitas de papel, correndo desesperado para todos os lados como se tivesse visto algum bicho muito assustador. Não era só 1 ou 2 vacas, não. Era o rebanho inteiro, umas 250 cabeças, todas espalhadas pela fazenda inteira, pelos pastos mais distantes, pelos cantos mais difíceis de alcançar. A gente passava o dia seguinte inteiro juntando o gado de volta para o pasto principal, consertando cerca que estava toda arrebentada, comprando arame novo, esticando os fios, pregando mourão novo, um trabalho danado que tomava o dia todo e cansava todo mundo. O dono da fazenda estava ficando muito bravo com a situação porque dava muito prejuízo mesmo. Tinha que comprar material novo toda semana, pagar hora extra para os peões juntarem o gado espalhado, sem contar o risco dos bichos se perderem ou serem roubados quando ficavam longe da sede. A gente não conseguia entender o que estava causando aquilo. Durante o dia, o gado ficava completamente quietinho, pastando normal, bebendo água, ruminando na sombra, sem dar problema nenhum para ninguém. Mas toda lua cheia eles ficavam muito agitados desde o final da tarde, inquietos, olhando para todos os lados como se tivessem pressentindo alguma coisa ruim que ia acontecer, e de manhã estava tudo espalhado pela fazenda toda. O capataz da fazenda, seu Antônio, homem muito experiente que trabalhava com gado há mais de 35 anos, desde menino ajudando o pai nas lidas do campo, disse que nunca tinha visto coisa igual em toda a sua vida profissional. Ele falava que parecia que os bichos tinham muito medo de alguma coisa específica, porque quando a gente ia juntar eles no dia seguinte, todos estavam tremendo, com os olhos muito arregalados, respirando rápido, como se tivessem visto alguma coisa muito assustadora durante a noite que tinha deixado eles traumatizados. Era uma reação que ele nunca tinha presenciado em nenhum animal, nem mesmo quando tem onça rondando o rebanho, que é uma das coisas que mais assusta o gado normalmente. Aí, numa dessas noites de lua cheia, eu resolvi descobrir, de uma vez por todas, o que estava acontecendo ali. Peguei o lampião, a querosene, aqueles antigos que a gente sempre usa quando falta energia elétrica na fazenda, que ilumina bem e dura a noite toda, e saí para vigiar o curral durante a madrugada toda, se fosse preciso. Eu me escondi atrás de uma árvore jatobá muito grande que ficava a cerca de uns 30 metros da cerca do pasto, numa posição estratégica de onde dava para ver todo o curral principal muito bem, sem ser visto por qualquer coisa que pudesse aparecer por ali. Era umas 2 horas da manhã. Eu tinha acabado de olhar no relógio, quando eu comecei a escutar uns barulhos muito estranhos, diferentes de qualquer coisa que eu já tinha ouvido na vida. Era tipo um farejear muito intenso, como cachorro grande quando está procurando comida ou seguindo algum rastro, só que muito mais alto, mais intenso, como se fosse um animal muito maior que qualquer cachorro normal. O som era contínuo, persistente, como se a criatura tivesse farejando cada pedacinho da cerca, cada canto do curral, procurando alguma coisa muito específica.
Aí eu vejo uma sombra muito grande se mexendo perto do curral, uma silhueta que parecia bem maior que qualquer pessoa normal. Quando eu levantei o lampião devagar para iluminar melhor, sem chamar muita atenção, eu vi uma coisa que nunca vou conseguir esquecer pelo resto da minha vida. Era algo completamente coberto de pelo, com as costas muito largas, bem mais largas que qualquer homem forte que eu já conheci, mas que estava andando de 4 patas, igual bicho selvagem. A criatura estava farejando a cerca do curral muito metodicamente, passando de um lado para o outro, como se estivesse procurando o ponto mais fraco para atacar, ou como se estivesse tentando entender alguma coisa sobre os animais que estavam ali dentro. O pelo era muito escuro, quase preto, e parecia muito denso, grosso mesmo, como se fosse um casaco natural muito espesso. Quando eu vi aquilo, eu fiquei completamente paralisado de medo, com as pernas bambas, sem conseguir me mexer nem 1 centímetro. Só conseguia ficar olhando aquela coisa se movimentando ali perto do meu gado. Era como se meu corpo tivesse travado completamente de tanto susto. Aí, sem pensar direito no que estava fazendo, talvez por instinto de proteger os animais ou por curiosidade mesmo, eu gritei bem alto: "Oh, quem está aí fazendo isso?" A coisa parou imediatamente o que estava fazendo e me olhou direto nos olhos. Cara, os olhos eram completamente vermelhos, brilhando na luz do lampião como se fossem 2 brasas de fogão acesas, como se tivesse fogo mesmo queimando lá dentro das órbitas. E aí aconteceu a coisa mais assustadora de todas. A criatura lentamente ficou de pé, igual gente faz quando levanta do chão. Ficou em pé mesmo, ereta, como se fosse uma pessoa completamente normal. Só que era muito mais alta que qualquer ser humano que eu já vi na minha vida inteira. Devia ter uns 2,5 metros ou 3 metros de altura. Uma coisa gigantesca mesmo. Ficou me encarando com aqueles olhos vermelhos brilhantes por uns segundos que pareceram durar 1 hora inteira, como se estivesse decidindo o que ia fazer comigo. Eu larguei o lampião no chão sem nem pensar. O vidro quebrou e apagou na hora, e saí correndo desesperado para casa, tropeçando em todo buraco e pedra que tinha no caminho, caindo, levantando, correndo de novo. Cheguei em casa com o coração batendo tão rápido que parecia que ia sair pela boca. A respiração tão ofegante que eu não conseguia nem falar direito. Passei o resto da madrugada acordado, sentado na sala, com todas as luzes acesas, olhando pela janela, esperando o sol nascer para ter coragem de sair de casa de novo. No dia seguinte, logo de manhã cedo, a gente foi procurar o seu Antônio para contar o que tinha acontecido durante a noite e para ver se ele tinha alguma explicação para o que eu tinha visto. Mas quando chegamos na casa dele, que ficava uns 500 metros da sede principal, encontramos ele morto, deitado bem no meio do depósito de sal grosso que fica nos fundos do curral. Estava morto há várias horas já. Pelo que a gente pôde perceber, provavelmente tinha morrido durante a madrugada, mais ou menos na mesma hora que eu vi aquela criatura estranha. O corpo dele estava com o peito todo aberto, rasgado de uma lateral até a outra, como se algum animal muito forte tivesse atacado ele com garras ou dentes muito afiados. Só que o mais estranho, e isso deixou todo mundo muito perturbado, é que não tinha sangue nenhum no corpo dele nem no chão em volta. Nenhuma gota sequer. O peito estava completamente aberto. Dava para ver as costelas quebradas, os órgãos internos, mas era como se todo o sangue do corpo dele tivesse desaparecido ou sido sugado por alguma coisa. E todos os dentes da boca tinham sido arrancados, um por um, deixando só os buracos fundos na gengiva, que estava toda roxa e inchada. A boca dele estava completamente deformada por causa disso, com os lábios puxados para dentro, dando uma aparência terrível para o rosto. A polícia veio no mesmo dia, fez investigação completa, trouxe até um delegado da cidade grande, mas não conseguiu explicar como uma pessoa morre daquele jeito sem perder uma gota de sangue sequer. Falaram que podia ter sido ataque de algum animal selvagem muito grande, onça-pintada ou coisa parecida,
mas disseram que nunca tinham visto marca de ataque que arrancasse todos os dentes da vítima dessa maneira. Também não conseguiram explicar a ausência total de sangue, porque qualquer ferimento daquele tamanho deveria ter causado uma hemorragia muito grande. O laudo médico que saiu depois de algumas semanas dizia que a causa da morte tinha sido trauma torácico severo causado por agente desconhecido, mas não dava nenhuma explicação satisfatória para o que realmente tinha acontecido. Desde aquele dia terrível, toda a lua cheia, o gado continua fugindo exatamente da mesma maneira, arrebentando as cercas, se espalhando pela fazenda toda, como se continuasse com muito medo de alguma coisa que aparece durante essas noites específicas. E nenhum de nós, funcionários, tem coragem de ficar acordado durante a madrugada para tentar descobrir de novo o que acontece, porque todo mundo tem medo de acabar igual o seu Antônio. A gente simplesmente aceita que vai ter que juntar o gado no dia seguinte e consertar as cercas. Mas nunca mais ninguém quis investigar o que causa isso. A casa antiga da fazenda era construída de taipa mesmo, daquelas bem tradicionais que o bisavô do dono construiu há uns 90 anos, quando a fazenda ainda estava começando e a família tinha acabado de comprar as primeiras terras da região. Fica uns 350 metros da casa nova, onde o pessoal mora atualmente, meio isolada no meio de umas árvores grandes que fazem sombra o dia todo, com o chão inteiro de tijolo queimado vermelho, aqueles tijolos que eram fabricados na própria fazenda antigamente, numa olaria pequena que funcionava nos fundos da propriedade. A gente usava a casa velha principalmente para guardar mantimento que não cabia na despensa da casa nova, ferramentas antigas que ainda podiam servir para alguma coisa, sementes para plantio, adubo, essas coisas que precisam ficar em lugar seco e seguro. De vez em quando algum funcionário dormia lá quando não tinha espaço suficiente na casa nova, principalmente na época da colheita, quando vinha pessoal extra para ajudar no trabalho, e ficava difícil acomodar todo mundo. A cozinha da casa velha era bem ampla, muito maior que as cozinhas modernas, com fogão de lenha grande de 6 bocas, uma mesa de madeira maciça bem pesada no meio do ambiente e uns armários antigos de madeira envernizada, onde ficavam guardados alguns utensílios que não usavam mais, mas que estavam em bom estado ainda. Durante o dia era um lugar completamente normal, meio nostálgico pela idade, mas nada que causasse medo ou desconforto em ninguém. Tinha até um charme especial, daqueles lugares que fazem a gente lembrar de como era a vida no interior antigamente, quando tudo era mais simples e as famílias se reuniam na cozinha para conversar depois do jantar. Só que de uns 3 meses para cá, começaram a aparecer umas pegadas muito estranhas no chão de tijolo da cozinha, sempre de manhã cedo, como se algum bicho tivesse andado pela casa durante a madrugada inteira. Eram pegadas de gato, só que completamente desproporcionais, enormes mesmo, do tamanho da palma da mão aberta de um homem adulto bem grande. Apareciam sempre fresquinhas, como se tivessem sido feitas há pouco tempo, ainda úmidas às vezes, como se o bicho tivesse passado por algum lugar molhado antes de entrar na cozinha. No começo, todo mundo pensou que era algum gato selvagem muito grande, desses que vivem na mata e às vezes se aproximam das casas procurando restos de comida, rato ou só um lugar seco para se abrigar durante a noite. Mas a gente nunca tinha tido gato na fazenda. Nunca. E as pegadas eram grandes demais para ser de qualquer gato normal, mesmo dos maiores que existem. Eram muito bem definidas no chão de tijolo, mostrando claramente as almofadinhas das patas e até os riscos pequenos das unhas, como se o bicho fosse muito pesado e tivesse pressionado bastante o chão quando passou por ali. A gente limpava as pegadas todos os dias com vassoura e água, esfregava bem o chão para tirar qualquer marca, mas no dia seguinte elas apareciam de novo, sempre no mesmo trajeto.
Começavam na porta da cozinha, iam até perto do fogão de lenha, ficavam um tempo ali como se o bicho tivesse parado para farejar ou procurar alguma coisa, depois seguiam para o corredor que levava aos 3 quartos da casa. Isso foi se repetindo religiosamente por várias semanas consecutivas. Todo dia a mesma rotina. Pegadas novas, sempre frescas, sempre seguindo exatamente o mesmo caminho, como se fosse um bicho muito inteligente que sabia exatamente onde queria ir e o que queria fazer. O João, um dos vaqueiros mais antigos da fazenda, estava dormindo no quarto que ficava logo ao lado da cozinha, porque a casa dele estava passando por uma reforma no telhado e ele não queria ficar no sereno enquanto não terminassem o conserto. Ele disse que às vezes escutava uns barulhos durante a noite, principalmente depois da meia-noite, como se alguém tivesse caminhando bem devagar pela cozinha, tentando não fazer muito barulho para não acordar ninguém. Eram passos medidos, cuidadosos, que paravam de vez em quando como se a pessoa ou o bicho tivesse parado para escutar se tinha acordado alguém. Mas ele pensava que eram ratos grandes, ou talvez algum tatu que tinha entrado na casa procurando minhoca ou inseto para comer. Porque esse tipo de bicho às vezes entra em casa velha que fica mais próxima da mata. Uma noite, eu resolvi ficar acordado a noite toda para tentar descobrir que bicho era aquele que estava fazendo as pegadas na cozinha. Me escondi bem quietinho no corredor, num cantinho escuro de onde dava para ver a cozinha inteira sem ser visto, e fiquei esperando com paciência para ver se conseguia flagrar o bicho em ação. Era umas 3 horas da manhã quando eu comecei a escutar uns passos bem suaves na cozinha. Passos que pareciam calculados, como se fosse uma pessoa adulta caminhando na ponta do pé para não fazer barulho. Só que o som era diferente de passo humano. Era mais abafado, como se fosse pata de animal mesmo, mas muito grande e pesado. Aí eu vejo bem clarinho na luz fraca da lua que entrava pela janela da cozinha, uma pegada se formando sozinha no chão de tijolo. Se formando mesmo, cara, bem na minha frente, como se fosse um bicho completamente invisível pisando ali e deixando só a marca da pata no chão. A pegada ia aparecendo aos poucos, devagar. Primeiro a parte de trás da pata, que é mais larga, depois as almofadinhas dos dedos, uma por uma, depois as marquinhas das unhas, tudo muito definido, como se fosse uma pata real pressionando o tijolo com bastante peso. Eu fiquei completamente paralisado, sem conseguir piscar, vendo aquilo acontecer bem diante dos meus olhos. A pegada se formou inteirinha, depois apareceu outra do lado, depois mais uma, sempre seguindo a mesma direção que as pegadas apareciam todos os dias. Era como se algum bicho invisível, mas muito real, tivesse caminhando pela cozinha bem devagar, deixando só as marcas das patas no chão como prova de que realmente estava ali. As pegadas foram se formando uma atrás da outra, até perto do fogão de lenha. Pararam alguns minutos naquele local, como se o bicho tivesse parado para cheirar alguma coisa ou procurar restos de comida. Depois voltaram na minha direção, seguindo pelo corredor onde eu estava escondido. Quando as pegadas chegaram bem perto de mim, eu senti uma presença muito forte, como se realmente tivesse algum animal grande parado ao meu lado. Mas eu não conseguia ver absolutamente nada. Só sentia que tinha alguma coisa ali respirando bem próximo do meu rosto. No dia seguinte, o João acordou com a testa toda marcada, com 5 marquinhas bem fundas, pequenas e redondas, distribuídas na testa como se fossem as almofadinhas de uma pata de gato que tinha pisado nele durante o sono com bastante força. As marcas eram exatamente do mesmo tamanho e formato das pegadas que apareciam na cozinha todos os dias, coincidiam perfeitamente, como se fosse o mesmo bicho que tinha deixado as 2 marcas. O João estava muito assustado e confuso, falando que não lembrava de ter batido a testa em lugar nenhum durante a noite, que tinha dormido normalmente sem se mexer muito na cama. As marcas na testa dele não doíam, não incomodavam, mas eram muito visíveis,
como se tivessem sido feitas com tinta vermelha que não saía com água nem sabão. Desde aquele dia, as pegadas continuaram aparecendo religiosamente toda madrugada na cozinha. Mas agora, elas tinham mudado um pouco o trajeto. Em vez de parar no fogão como sempre faziam, elas iam direto até a porta do quarto onde o João dormia e paravam bem ali na frente, como se o bicho ficasse um tempo parado observando a pessoa que estava dormindo lá dentro. E toda noite, sempre no mesmo horário, exatamente às 4 horas da manhã, a porta do quarto do João rangia sozinha. Rangia bem devagar, como se alguém estivesse tentando abrir ela muito cuidadosamente para não acordar quem estava dormindo, mas só conseguisse mover ela uns poucos centímetros antes de parar. O João mudou de quarto várias vezes. Tentou dormir nos outros 2 quartos da casa, mas as pegadas sempre descobriam onde ele estava dormindo e iam parar na frente da porta certa. E a porta sempre rangia sozinha no mesmo horário, não importava em qual quarto ele tivesse escolhido para passar a noite. Até hoje isso continua acontecendo, mesmo depois que a reforma da casa dele terminou e ele voltou para a casa própria. As pegadas continuam aparecendo na cozinha toda madrugada. Sempre seguem até a porta de qualquer quarto onde alguém está dormindo. E a porta sempre range às 4 horas da manhã em ponto. Nos fundos da fazenda, bem afastado das outras construções principais, tinha um rancho muito antigo que a gente usava só para guardar tralha, que não prestava mais para nada importante. Arado quebrado, sela velha que ninguém usava mais, ferramenta enferrujada, essas coisas que acumulam em fazenda e que a gente não tem coragem de jogar fora completamente, porque às vezes pode servir para algum improviso. Era uma construção bem antiga mesmo, feita de adobe, com as paredes grossas e o teto de telha de barro bem pesada, meio quebrado em alguns pontos, mas que ainda protegia o interior da chuva quando chovia. Dentro do rancho tinha uma coisa que chamava a atenção. Um forno de barro enorme que o antigo dono da fazenda usava há muitos anos para fazer farinha de mandioca, assar carne para os funcionários durante as festas de final de ano, torrar café, essas atividades que faziam parte da rotina da fazenda antigamente. O forno era muito bem construído, feito com um tipo de barro especial, misturado com esterco de boi para ficar mais resistente ao calor. E tinha uma chaminé alta que levava a fumaça direto para fora do rancho. Fazia uns 10 anos que ninguém usava o forno para nada. Estava todo empoeirado, cheio de teia de aranha por dentro, com algumas pedras pequenas que tinham caído do teto ao longo dos anos, mas a estrutura principal continuava sólida, sem rachaduras importantes ou sinais de que ia desmoronar. O Zé, um peão que tinha chegado na fazenda fazia poucos meses, e que gostava de cozinhar nas horas vagas, resolveu que ia limpar e usar o forno para assar uma peça de carne no domingo, que era dia de folga, e ele queria fazer uma comida especial para a galera toda. Ele passou a manhã inteira do sábado limpando o forno com cuidado, tirou toda a poeira acumulada, todas as teias de aranha, as pedrinhas que tinham caído, deixou tudo muito bem limpo e pronto para usar. Catou uns galhos secos pelo terreiro, juntou madeira velha que estava jogada por aí, fez uma boa fogueira lá dentro do forno, seguindo a técnica tradicional que o pai dele tinha ensinado quando ele era menino. O forno começou a esquentar normalmente, a fumaça saía direitinho pela chaminé sem entupir. O barro das paredes foi ficando quente aos poucos, tudo funcionando exatamente como deveria funcionar num forno bem conservado. O Zé colocou a carne temperada lá dentro. Uma peça grande de coxão mole que ia dar para alimentar uns 6 ou 7 homens tranquilo. Fechou a boca do forno com uma pedra chata grande, como sempre se faz, e ficou do lado de fora, controlando o fogo, colocando lenha quando precisava, regulando a temperatura para a carne assar por igual. Devia ter passado uns 20 ou 25 minutos de forno, funcionando normalmente, quando de repente saiu um grito da chaminé.
Um grito terrível, muito agudo, como se fosse uma pessoa gritando de dor lá dentro do forno. Um som desesperado que cortava o ouvido e fazia a gente sentir um arrepio na espinha. O grito foi tão alto e tão assustador que rachou toda a parte de cima do forno, abriu uma fenda grande e profunda no barro da cúpula, como se a estrutura não tivesse conseguido aguentar a pressão do som que saiu de dentro. O Zé ficou apavorado com aquilo. Nunca tinha ouvido um som parecido saindo de forno nenhum. E imediatamente tirou a pedra da boca do forno para ver o que estava acontecendo lá dentro com a carne. Quando ele olhou dentro do forno, a carne estava assando completamente normal, com a cor dourada, que carne bem temperada fica quando está no ponto certo, cheirosa, sem nenhum problema aparente. Mas lá no fundo do forno, na parte mais escura onde o fogo não chegava direito, tinha aparecido uma mandíbula humana inteira, completa, com vários dentes ainda encaixados nas gengivas, toda amarelada e ressecada como se fosse de pessoa que tinha morrido há muito tempo e ficado exposta ao tempo. A mandíbula não estava lá quando o Zé limpou o forno. Ele tinha certeza absoluta disso, porque tinha passado a mão em cada cantinho interno para tirar toda a sujeira e teria notado uma coisa grande como aquela. Como é que aparece uma mandíbula humana do nada dentro de um forno? Não fazia sentido nenhum, não tinha explicação lógica possível. A gente chamou todos os funcionários da fazenda para ver aquilo, porque era uma situação muito estranha, que precisava de testemunhas. E todo mundo ficou muito impressionado e perturbado com o que viu. Uma mandíbula humana completa, bem conservada, com os dentes ainda firmes, mas obviamente muito antiga, de alguém que tinha morrido há anos. O dono da fazenda, quando soube do que tinha acontecido, disse que a gente devia enterrar aquela mandíbula com muito respeito e dignidade, porque podia ser resto mortal de alguma pessoa que tinha vivido na região há muito tempo e que merecia um enterro cristão adequado. Talvez fosse de algum antigo morador que tinha morrido na fazenda décadas atrás e nunca tinha tido sepultura apropriada, ou de alguém que tinha se perdido na mata e morrido por ali sem ninguém encontrar o corpo. Então a gente cavou um buraco bem fundo nos fundos do rancho, embaixo de uma árvore grande que dava uma sombra bonita, enterrou a mandíbula embrulhada num pano branco limpo e fizemos uma cruz de madeira bem simples para marcar o local do enterro. Pensamos que com isso o assunto tinha se encerrado e que podíamos voltar a usar o forno normalmente sem problema nenhum. Só que daí toda vez que alguém acendia qualquer tipo de fogo naquele rancho, para qualquer finalidade que fosse, até para esquentar água para o chimarrão ou fazer um café simples, o cheiro terrível de dente queimado voltava com força total. Era um cheiro insuportável, que grudava na roupa, no cabelo, que dava náusea imediata e fazia qualquer pessoa querer sair correndo dali. Era exatamente o cheiro que sente quando vai no dentista e ele usa aquela broca elétrica no dente, só que muito mais intenso, muito mais enjoativo, como se estivessem queimando centenas de dentes ao mesmo tempo numa fogueira grande. E junto com esse cheiro horrível, a gente começou a escutar gemidos baixinhos, saindo diretamente do barro das paredes do forno. Gemidos humanos mesmo, como se tivesse uma pessoa sofrendo muito lá dentro das paredes, reclamando de dor, pedindo socorro com a voz abafada. Quando a gente encostava o ouvido nas paredes externas do forno, principalmente quando tinha fogo aceso lá dentro, dava para ouvir muito claramente os gemidos, que variavam de intensidade dependendo da força do fogo. Quanto mais forte o fogo, mais altos ficavam os gemidos, como se o calor aumentasse o sofrimento de quem quer que estivesse preso lá dentro do barro. Era uma coisa muito perturbadora, que deixava todo mundo com medo de chegar perto do rancho, especialmente durante a noite, quando os sons ficavam mais claros por causa do silêncio geral da fazenda. Por causa de tudo isso, ninguém mais quis usar o forno para cozinhar, nem para qualquer outra atividade que precisasse de fogo. A gente deixou o rancho abandonado de novo,
como estava antes, e evitava passar por ali sempre que possível, principalmente depois que o sol se punha e a escuridão tomava conta da fazenda. Até hoje, mesmo sem ninguém acender fogo lá dentro, quando a gente passa perto do rancho durante o dia, principalmente quando está ventando mais forte, dá para escutar claramente os gemidos saindo de dentro das paredes do forno. É como se a pessoa que está sofrendo lá dentro nunca conseguisse descansar em paz, ficasse eternamente presa no barro, reclamando de uma dor que nunca passa. Às vezes, em noites muito silenciosas, o som dos gemidos chega até a casa dos funcionários, que fica a uma distância considerável do rancho. E todo mundo escuta, mas ninguém comenta nada, porque é uma coisa que deixa todo mundo muito desconfortável e assustado. O Zé, que foi quem tentou usar o forno naquele dia, mudou de fazenda pouco tempo depois. Disse que não conseguia mais dormir direito, sabendo que tinha mexido com alguma coisa que não devia ter sido mexida. A fazenda tinha uma tropa de 15 cavalos muito bons, que a gente usava para todo tipo de trabalho no campo. Tocar gado de uma pastagem para outra, ir nas áreas mais distantes da propriedade, levar mantimento para os peões que ficavam trabalhando longe da sede, fazer ronda noturna quando precisava verificar se estava tudo certo com os animais. Eram cavalos bem cuidados, bem alimentados, acostumados com o trabalho pesado, mas tratados com carinho e respeito, porque a gente sabia que eles eram fundamentais para a fazenda funcionar direito. Durante o dia, ficavam pastando numa invernada grande perto da sede, onde tinha boa aguada e capim de qualidade, e à noite a gente deixava eles soltos no mesmo pasto porque era cercado e seguro. Todo mundo na fazenda conhecia muito bem cada cavalo, sabia o temperamento de cada um. Quais eram os mais calmos para trabalhar com gado bravo, quais eram os mais ágeis para a corrida, os que davam mais trabalho na hora de montar. Essas características individuais que qualquer pessoa que trabalha com cavalo precisa conhecer para não ter acidente. Só que de uns 2 meses para cá, os cavalos começaram a aparecer de manhã, muito cansados, completamente exaustos, como se tivessem galopado a noite inteira sem parar, correndo longas distâncias em alta velocidade. Vinham todos suados, cobertos daquela espuma branca que fica no pelo do cavalo depois de muito esforço físico, com a respiração muito ofegante, o coração batendo acelerado, do jeitinho que ficam depois de uma cavalgada muito puxada e desgastante. Era como se alguém tivesse montado em todos eles durante a madrugada e feito eles correrem até ficarem completamente esgotados. E tinha uma coisa muito estranha que chamava a atenção de todo mundo. As crinas de todos os cavalos estavam sempre trançadas quando eles apareciam de manhã. Trançadas mesmo, com trancinhas pequenas e bem feitinhas, muito caprichadas, como se fosse trabalho de alguém que tinha muita habilidade e experiência em trançar cabelo ou crina de animal. As tranças eram todas iguais, feitas com a mesma técnica, o mesmo padrão, como se a mesma pessoa tivesse feito todas elas durante a noite. Não eram tranças mal feitas ou improvisadas. Era um trabalho de quem realmente sabia o que estava fazendo. Alguém que tinha prática nisso. No começo, todo mundo achou que era molecagem de algum menino ou menina da vila que ficava próxima da fazenda. Talvez alguma criança que gostava de cavalos e estava vindo à noite brincar com os nossos animais sem a gente saber. Pensamos que podia ser algum filho de funcionário de fazenda vizinha que conhecia cavalos e sabia como lidar com eles sem causar acidente ou machucar os bichos. Mas as tranças eram muito bem feitas mesmo. Coisa de quem tinha muitos anos de experiência trançando crina, e os cavalos estavam sempre muito cansados, como se alguém tivesse realmente montado e corrido com eles por horas seguidas durante toda a madrugada. A gente tentou ficar de vigília algumas noites para tentar pegar quem estava fazendo aquilo com os nossos cavalos,
Mas o pasto era muito grande e não dava para vigiar tudo ao mesmo tempo, além do que a gente tinha que trabalhar no dia seguinte e não podia ficar acordado todas as noites. Isso foi acontecendo consecutivamente por várias semanas. Todo dia a mesma coisa. Cavalos exaustos, suados, com as crinas trançadinhas, como se fosse uma rotina já estabelecida que alguém cumpria religiosamente toda noite. Uma noite, eu e mais 2 peões resolvemos nos organizar melhor para tentar descobrir de uma vez por todas quem era que estava mexendo com os nossos cavalos, sem permissão. A gente se dividiu estrategicamente. Cada um ficou responsável por vigiar uma parte diferente do pasto, todos com vista para onde os cavalos costumavam ficar durante a noite, escondidos atrás de árvores ou mourões de cerca, para não sermos vistos por quem quer que fosse aparecer por ali. Era lua nova, então estava bem escuro, mas nossos olhos já estavam acostumados com a escuridão e dava para enxergar os vultos dos cavalos pastando e se movimentando pelo pasto. Devia ser umas 2 horas da manhã, quando a gente começou a ver alguma coisa pequena e muito escura se mexendo entre os cavalos. Uma figura bem baixinha, do tamanho de uma criança de uns 8 ou 10 anos, toda preta, que se movia de uma maneira muito estranha, quase como se fosse um macaco ou algum bicho ágil que soubesse escalar e pular. A coisa subia nas costas dos cavalos com uma facilidade impressionante, como se não tivesse peso nenhum, e ficava lá em cima mexendo na crina deles, fazendo as trancinhas com uma velocidade incrível. Era um trabalho muito rápido, muito eficiente, como se a criatura tivesse uma habilidade sobrenatural para trançar crina de cavalo. E o mais assustador de tudo, a gente escutava uma risada vindo da criatura, uma risada muito aguda, esganiçada, como se fosse de criança muito nova, mas completamente sem dentes, fazendo aquele barulho característico e perturbador que pessoa banguela faz quando ri. Era uma risada constante, que não parava nunca, como se a criatura tivesse se divertindo muito com o que estava fazendo. Os cavalos ficavam completamente quietos enquanto a coisa mexia neles, como se tivessem sido hipnotizados ou drogados com alguma substância que os deixava dóceis e obedientes. Não tentavam jogar a criatura para fora das costas, não davam coice, não relinchavam, não mostravam nenhum sinal de nervosismo ou medo. Ficavam parados como estátuas, deixando a coisa fazer o que queria com eles. Isso era muito estranho, porque nossos cavalos eram animais espertos e alertas, que normalmente reagiriam com agressividade se algum estranho tentasse mexer com eles durante a noite. Quando a gente tentou se aproximar para ver melhor o que era aquela criatura e tentar capturar ela, aconteceu uma coisa completamente inexplicável e aterrorizante. A sela de um dos cavalos, que estava na garupa dele, porque a gente sempre deixava as selas prontas para os cavalos que iam trabalhar no dia seguinte, virou completamente do avesso sozinha, como se uma força invisível, muito poderosa, tivesse virado ela num movimento rápido e violento. E imediatamente depois disso, o cavalo, que era um animal forte, saudável, acostumado com trabalho pesado, quebrou as 4 patas ao mesmo tempo, todas de uma vez, e caiu no chão morto na hora. Foi a coisa mais estranha e terrível que eu já presenciei na minha vida inteira. Cavalo saudável não quebra as 4 patas sozinho. Não existe explicação natural para uma coisa dessas acontecer. Era como se alguma força sobrenatural tivesse destruído o animal instantaneamente só para nos mostrar que não devíamos ter tentado interferir no que estava acontecendo. Os outros 14 cavalos saíram correndo desesperados para dentro da mata que ficava nas bordas do pasto, correndo como se tivessem visto a coisa mais assustadora do mundo e nunca mais voltaram. A gente procurou eles por semanas, percorreu toda a fazenda, toda a região, perguntou para os vizinhos, mas não conseguiu encontrar nenhum dos cavalos. É como se eles tivessem simplesmente desaparecido da face da terra ou tivessem fugido para muito longe,
assustados demais para voltar. Perdemos toda a tropa de uma vez, um prejuízo enorme para a fazenda, porque cavalo bom e bem treinado custa muito caro para repor. E as trancinhas que estavam na crina dos cavalos que fugiram, a gente encontrou depois espalhadas pela mata, mas elas nunca se desfazem por conta própria. Até hoje, quando a gente acha uma dessas trancinhas perdida no mato, ela está intacta, bem feitinha, como se tivesse sido feita ontem, mesmo depois de meses expostas ao tempo. Chuva, sol, vento, parecem ser feitas de um material que não deteriora nunca, que fica eternamente do mesmo jeito. A fazenda teve que comprar cavalos novos, mas nunca mais deixamos eles soltos no pasto durante a noite. Agora todos ficam presos no estábulo depois que o sol se põe, por segurança, porque ninguém quer passar por aquela experiência terrível de novo. Perto da sede principal da fazenda, uns 200 metros da casa onde a família do dono morava, tem uma nascente natural muito bonita que brota água cristalina debaixo de umas pedras grandes e lisas que formam tipo uma gruta pequena. É um lugar muito agradável, sempre fresquinho mesmo no calor mais forte, com bastante sombra de árvores nativas que cresceram ali naturalmente ao longo dos anos. Jatobá, ipê, aroeira, essas árvores típicas da região que fazem uma copa densa e protegem a nascente do sol. A água que sai das pedras é geladinha o ano todo, muito limpa e saborosa, ideal para beber e para dar para os animais quando eles estavam pastando nas proximidades. Todo mundo na fazenda gostava daquele lugar. Era um cantinho especial onde a gente às vezes ia descansar depois do almoço ou no final da tarde, quando o trabalho pesado tinha terminado. Um dia de manhã bem cedo, quando eu fui até a nascente buscar água fresca para fazer café, porque a água de lá sempre deixava o café com um sabor muito melhor que a água do poço comum, eu encontrei uma cabrita recém-nascida deitada bem na beirinha da água. Era pequenininha mesmo, do tamanho que cabrita fica logo quando nasce, ainda molhadinha e com aquele cheiro característico de animal que acabou de sair da barriga da mãe. Estava deitadinha ali sozinha, meio trêmula de frio, fazendo aqueles barulhinhos baixinhos que cabrito recém-nascido faz quando está com fome ou procurando a mãe. Só que não tinha mãe em lugar nenhum por perto, nem pegada de cabra adulta na terra mole, em volta da nascente, nem cocô, nem rastro, nada que indicasse que algum animal tinha parado ali para parir. A cabrita estava completamente sozinha mesmo, como se tivesse aparecido ali por mágica. Eu achei muito estranho uma cabrita nascer sozinha daquele jeito, sem mãe para cuidar, porque normalmente quando uma cabra vai parir, ela escolhe um lugar mais protegido, longe de água corrente, e fica por perto cuidando do filhote pelo menos os primeiros dias. Mas às vezes acontece da mãe morrer no parto ou de fugir assustada com alguma coisa. Então resolvi levar a cabrita para a fazenda para cuidar dela, até ela ficar forte o suficiente para se virar sozinha, ou até a gente conseguir arranjar uma cabra que pudesse adotar ela. Quando eu cheguei em casa e fui examinar a cabrita mais de perto para ver se ela estava machucada ou doente, eu descobri uma coisa muito estranha. Ela não tinha umbigo. Onde todo animal que nasce tem um umbigo, que é a marca que fica do cordão umbilical, na cabrita só havia pele lisa, rosadinha, sem nenhuma cicatriz, sem nenhuma marca, como se ela nunca tivesse tido cordão umbilical ligando ela com a mãe. Achei muito esquisito, porque todo bicho que nasce de barriga de mãe tem umbigo. É uma coisa natural, obrigatória. Pensei que podia ser alguma deformação de nascença, algum problema genético que às vezes acontece com animais, mas que não ia atrapalhar a saúde dela, nem impedir ela de crescer normalmente. A pele da cabrita era toda muito lisa mesmo, bem rosadinha, diferente das outras cabritas que eu já tinha visto na vida, que geralmente nascem com o pelo meio escurinho e a pele mais amarelada. Essa era bem clarinha,
quase cor-de-rosa, como se fosse feita de um material diferente. Durante o dia, ela se comportava exatamente como qualquer cabrita normal. Mamava na mamadeira que a gente improvisou, corria pelo quintal da casa, fazendo aqueles pulinhos que cabrito novo faz quando está brincando, seguia a gente por todo lado como se fosse um cachorro carinhoso, dormia no sol quando estava com o estômago cheio. Era uma cabrita muito dócil e simpática, que rapidamente conquistou a simpatia de todos os funcionários da fazenda. Mas quando a noite chegava e escurecia completamente, ela começava a fazer uma coisa muito perturbadora e fora do normal. Assim que o sol sumia no horizonte, a cabrita se deitava no chão de barriga para cima, com as 4 patinhas esticadas e abertas, exatamente como uma pessoa faz quando deita de costas na cama. Ficava nessa posição estranha a noite inteira, sem se mexer, como se estivesse dormindo, mas de um jeito que nenhum animal normal dorme. E o mais assustador, dentro da barriguinha dela, alguma coisa se mexia muito intensamente, fazendo a pele subir e descer em ondas grandes, como se tivesse um bicho vivo lá dentro tentando sair. Não eram os movimentos normais do estômago ou do intestino que todos os animais têm quando estão digerindo comida. Era alguma coisa com formato definido, que se mexia de propósito, que empurrava a pele da barriga de dentro para fora, fazendo desenhos estranhos. De vez em quando dava para ver claramente o contorno de alguma coisa que parecia uma mão pequena, ou um pé empurrando a pele com força, como se fosse um bebê tentando nascer, só que saindo de um lugar errado, de um animal que era pequeno demais para ter filhote na barriga. Era uma visão muito perturbadora que deixava qualquer pessoa com medo e nojo ao mesmo tempo. A cabrita não parecia sentir dor nem desconforto com aquilo que se mexia dentro dela. Ficava quietinha, relaxada, como se fosse a coisa mais normal do mundo. De manhã, ela voltava a agir completamente normal, como se nada tivesse acontecido durante a noite, brincalhona, correndo, mamando na mamadeira, sem nenhum sinal de que tinha passado a noite toda com alguma coisa se retorcendo dentro da barriga. Isso continuou acontecendo por umas 2 semanas e meia consecutivas. Todo dia o mesmo padrão. Comportamento normal durante o dia e à noite deitada de barriga para cima com alguma coisa se mexendo violentamente lá dentro. Eu estava ficando muito incomodado com aquela situação, porque não era natural, não fazia sentido e estava começando a me dar pesadelos. Um dia de manhã, quando eu fui dar mamadeira para ela, não encontrei a cabrita em lugar nenhum do quintal. Procurei por toda a área da casa, chamei ela pelo nome que a gente tinha dado, olhei nos cantinhos onde ela costumava se esconder quando queria dormir, mas não achei ela. Aí eu comecei a seguir umas pegadinhas pequenas que ela tinha deixado na terra, rastro bem fininho que levava na direção do brejo que fica nos fundos da fazenda, numa área mais baixa, onde a água da chuva fica empoçada durante a época das águas. As pegadinhas foram ficando mais fundas conforme chegavam perto do brejo, como se a cabrita tivesse afundado na lama e depois simplesmente desapareceram completamente quando chegaram na beirada da água barrenta. Procurei ela por vários dias, mas nunca mais encontrei nem sinal dela. É como se ela tivesse entrado no brejo e sumido para sempre, talvez afundado na lama ou sido levada por alguma corrente subterrânea. Mas daí para frente começou a acontecer uma coisa muito estranha e assustadora em toda a fazenda. Todos os animais que nasciam no curral, de qualquer espécie que fosse, vacas, éguas, porcas, começaram a vir ao mundo com manchas rosadas espalhadas pela pele, exatamente iguais à cor da pele da cabrita que tinha sumido. As manchas apareciam em lugares diferentes em cada animal, mas sempre tinham a mesma tonalidade rosada, a mesma textura lisa, como se fossem feitas do mesmo material estranho. E todos esses bichos que nasciam com as manchas tinham uma característica que deixava todo mundo da fazenda muito perturbado. Os olhos eram completamente iguais a olhos de pessoa.
Não eram olhos de animal, com aquele formato e expressão típicos de cada espécie. Eram olhos humanos mesmo, com a pupila, a íris, o formato, a maneira de olhar, tudo igual aos olhos de gente. Os animais olhavam para a gente como se fossem pessoas disfarçadas de bicho, como se entendessem perfeitamente tudo que a gente falava, todos os gestos que a gente fazia. Era uma sensação muito perturbadora olhar nos olhos desses animais, porque dava a impressão de que tinha gente lá dentro, observando, julgando, entendendo coisas que animal não deveria entender. Dava muito medo mesmo, e alguns funcionários começaram a evitar trabalhar perto desses bichos que nasciam diferentes. Até hoje, isso continua acontecendo na fazenda. Qualquer animal que nasce aqui vem ao mundo com as manchas rosadas e os olhos humanos, e a gente nunca conseguiu explicação para isso. A Dona Maria era a cozinheira oficial da fazenda havia mais de 25 anos, desde quando o pai do atual dono ainda estava vivo e tocava a propriedade pessoalmente. Ela conhecia aquela cozinha melhor que qualquer outro lugar no mundo. Sabia exatamente onde estava guardado cada utensílio, cada tempero, cada ingrediente, cada panela. Conhecia cada cantinho, cada armário, cada gaveta. Era uma senhora de uns 60 anos, muito caprichosa e organizada com tudo que fazia. Sempre deixava a cozinha impecável, os pratos lavados e guardados no lugar certo, os mantimentos organizados por tipo e por validade. Ela era responsável por preparar café da manhã, almoço e janta para todos os funcionários da fazenda, que na época eram uns 8 homens no total, entre vaqueiros, tratadores de porco e serviços gerais. A cozinha era grande, bem equipada para o tamanho da fazenda, com fogão de lenha de 6 bocas, uma geladeira antiga, mas que funcionava perfeitamente, e vários armários de madeira, onde ela mantinha todos os mantimentos, panelas, pratos, talheres e utensílios necessários para preparar comida para tanta gente todos os dias. Tinha também uns 5 ou 6 potes grandes de vidro grosso, onde ela guardava os ingredientes que mais usava: açúcar cristal, café em grão, sal grosso, sal refinado, farinha de mandioca, farinha de trigo, arroz, feijão. Um desses potes, o maior de todos, era usado exclusivamente para sal grosso, aquele sal que a gente usa para temperar carne de boi, carne de porco, para fazer paçoca, essas comidas mais pesadas do dia a dia da fazenda. Era uma quinta-feira de manhã. Eu lembro perfeitamente, porque quinta-feira sempre era o dia de matar um boi para carne fresca da semana. E a Dona Maria sempre caprichava especialmente no tempero da carne nesses dias. Fazia uns ensopados e assados que ficavam famosos na região inteira. Ela estava na cozinha desde cedo, umas 5:30 da manhã, preparando o café da manhã e já adiantando o preparo do almoço, cortando cebola, separando os temperos, esquentando a água para o café, quando de repente ela sai correndo da cozinha, feito uma louca, gritando desesperada que tinha sentido uma mão humana dentro do pote de sal grosso. Ela estava com o rosto completamente pálido, branco igual papel, as mãos tremendo descontroladamente, e falava meio gaguejando que quando foi enfiar a mão no pote para pegar sal para o tempero da carne, sentiu que tinha dedos humanos lá dentro do meio do sal, dedos que se mexeram e chegaram até a agarrar no pulso dela. A gente inicial achou que ela estava exagerando, porque a Dona Maria sempre foi meio impressionável, medrosa com essas coisas de rato, barata, lagartixa, essas pragas que às vezes aparecem na cozinha de fazenda e assustam as pessoas mais sensíveis. Mas ela estava realmente desesperada, chorando, falando que nunca tinha sentido tanto medo na vida. Então a gente foi até a cozinha ver o que estava acontecendo de verdade para poder acalmar ela e resolver o problema. Quando a gente abriu o pote grande de sal, a primeira coisa que notamos é que o sal estava com uma cor diferente do normal.
Em vez de ser branco como sempre foi, estava meio rosado, meio avermelhado, como se tivesse sido misturado com alguma substância colorida, talvez sangue ou algum corante natural. A textura também estava diferente, mais úmida que o normal, meio pastosa, grudenta. Aí pegamos uma colher de pau grande e começamos a mexer o sal, tentando descobrir o que tinha causado aquela mudança de cor e textura. Conforme a gente ia mexendo e cavoucando lá no fundo do pote, apareceu um dedo humano inteiro, completo, com unha e tudo, só que todo desidratado, ressecado, com a pele enrugada e amarelada como se fosse de múmia muito antiga ou de defunto que ficou muito tempo exposto ao sol. A pele estava toda ressecada, mas ainda dava para ver que era dedo de pessoa adulta mesmo, com as juntas, as linhas da impressão digital, todos os detalhes anatômicos que um dedo humano normal tem. A Dona Maria quase desmaiou quando viu aquilo com os próprios olhos. Teve que sentar numa cadeira da cozinha, tomar água com açúcar e ser abanada com um pedaço de papelão até se acalmar um pouco e conseguir falar direito de novo. A gente pegou o dedo com muito cuidado, embrulhou num pano limpo, jogou todo o sal fora no quintal, longe da casa, lavou o pote com água sanitária, sabão em pó, detergente, tudo que a gente pôde imaginar para ter absoluta certeza de que estava completamente limpo e desinfetado. Deixamos o pote de molho numa solução de água sanitária durante a tarde toda, enxaguamos várias vezes com água limpa e no final do dia fomos na cidade comprar sal novo, de uma marca diferente, de um fornecedor diferente, para encher o pote de novo e continuar a rotina normal da cozinha. Mas daí para frente começou a acontecer uma coisa muito estranha e inexplicável. Qualquer comida que a Dona Maria preparava azedava em questão de poucos minutos, às vezes antes mesmo da gente conseguir servir nos pratos e levar para a mesa. Feijão que ela acabava de cozinhar, que estava cheiroso e saboroso quando ela experimentava para ver se estava no ponto certo, azedava completamente antes de esfriar. Ficava com gosto horrível, intragável. Arroz branco simples ficava azedo e fedorento em 5 minutos depois de pronto. Carne assada no forno, que levava horas para ficar pronta, estragava instantaneamente quando ela tirava do forno. Ficava com cheiro de podre, de coisa estragada há dias. Até a água fervida, coisa mais simples do mundo, ficava com gosto estranho, azeda, como se tivesse sido misturada com vinagre ou limão azedo. A Dona Maria estava completamente desesperada e confusa, porque ela sempre foi considerada uma das melhores cozinheiras da região inteira. A comida dela era famosa. Todo mundo que provava elogiava e pedia receita. Era uma mulher que tinha orgulho da profissão dela, que caprichava em cada prato, que nunca tinha tido problema com comida estragada ou mal temperada em todos aqueles anos de experiência. E de repente, do nada, nada que ela fazia prestava. Tudo azedava, tudo estragava, como se ela tivesse perdido completamente a habilidade de cozinhar da noite para o dia. Ela tentou de tudo para resolver o problema. Trocou todas as panelas por panelas novas, comprou sal novo de várias marcas diferentes, óleo de várias marcas, todos os ingredientes novos. Até água mineral ela comprou para ver se era problema da água da fazenda. Mas independente do que ela fizesse, do que mudasse, a comida continuava estragando instantaneamente. Ela estava começando a ficar com medo de entrar na cozinha, com medo de tocar nos alimentos. Dizia que sentia que tinha alguma presença estranha mexendo nas panelas quando ela virava as costas para fazer outra coisa. Várias vezes ela temperava a carne com sal na medida certa, e quando voltava para refogar, a carne estava sem tempero nenhum, como se alguém tivesse lavado o sal. Ou então, ela colocava a quantidade certinha de sal numa panela de feijão, e quando ia provar, o feijão estava salgado demais, como se alguém tivesse colocado sal extra enquanto ela não estava vendo. Na terceira noite, depois que a gente achou o dedo no sal, a Dona Maria desapareceu completamente.
A gente acordou no dia seguinte, sábado de manhã, e ela não estava na cozinha preparando café da manhã, como fazia religiosamente todos os dias há mais de 20 anos, sem faltar um dia sequer. Procuramos ela pela fazenda inteira, gritamos o nome dela. Vasculhamos todos os cômodos da casa, todos os arredores, mas não encontramos ela em lugar nenhum. A única coisa que encontramos foi o avental dela pendurado certinho no gancho da cozinha, onde ela sempre deixava, como se ela tivesse tirado normalmente e ido embora. Mas tinha uma coisa muito perturbadora. No chão da cozinha tinha uma colher de pau grande, daquelas que ela sempre usava para mexer comida nas panelas, que estava quebrada ao meio, mordida mesmo, com marcas profundas de dentes humanos na madeira. A marca da mordida era bem definida, dava para ver o formato certinho de cada dente, e a força da mordida tinha sido tão grande que partiu a colher de pau resistente ao meio, como se fosse um galho seco. Desde aquele dia, ninguém mais consegue cozinhar nada naquela cozinha sem a comida estragar na hora. Fica tudo azedo, intragável, independente de quem seja a pessoa que tenta cozinhar. Sempre que a gente precisava sair da sede da fazenda para ir até o curral principal, ou até a pastagem mais distante durante a noite, por qualquer motivo que fosse, tinha que passar obrigatoriamente por uma estradinha de areia que cortava bem no meio de um pedaço grande de mata fechada. Durante o dia, era uma estrada completamente normal, meio esburacada por causa das chuvas antigas, com algumas pedras soltas, mas que qualquer veículo passava sem dificuldade nenhuma. Passava trator, caminhão pequeno, caminhonete, qualquer coisa passava tranquilo. Só tinha que ir devagar por causa dos buracos. Mas à noite sempre rolavam umas coisas muito estranhas, muito fora do normal, naquele pedaço específico de estrada que passava pela mata. A mata dos dois lados da estrada era bem fechada mesmo, cheia de árvore grande, bambu, cipó, mato denso que não dava nem para ver 5 metros para dentro. E à noite ficava um escuro terrível, daquele escuro completo que a gente não consegue enxergar nem a própria mão esticada na frente do rosto, porque as árvores eram tão altas e fechadas que não deixavam nem a luz das estrelas passar. Era um desses lugares que dá medo só de olhar, mesmo durante o dia, porque parece que tem sempre alguém te observando de dentro do mato. A primeira vez que eu escutei a coisa estranha foi numa quinta-feira. Eu lembro muito bem, porque era véspera de feira na cidade. E eu estava pensando em pedir uma folga para o dono da fazenda para poder ir comprar umas coisas que estava precisando. Remédio, sabonete, essas coisas básicas que a gente compra na cidade. Eu estava voltando do curral depois de dar uma injeção de antibiótico numa vaca que estava com mastite, aquela inflamação no úbere que às vezes dá nas vacas que estão amamentando bezerro, sabe? Era umas 10 horas da noite mais ou menos, e eu estava dirigindo o trator bem devagar, porque de noite a gente não consegue enxergar direito os obstáculos na estrada. Buraco, pedra, galho de árvore que caiu, essas coisas que podem danificar o pneu ou quebrar alguma peça do trator. Aí quando eu passo bem no meio da estrada, numa parte que fica entre duas árvores enormes, que fazem tipo um túnel natural por cima da estrada, eu escuto uma voz bem fraca, bem fraquinha mesmo, chamando por socorro. Socorro, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Assim, com uma voz que parecia vir de muito longe, mas ao mesmo tempo parecia que estava bem perto. Parecia que vinha de debaixo da terra mesmo, como se fosse alguém que tivesse sido soterrado ali embaixo da estrada e estava tentando chamar a atenção de quem passasse por cima. A voz era de homem adulto, meio rouca, como se a pessoa tivesse gritado muito ou tivesse ficado muito tempo sem beber água. Eu parei o trator na hora e desliguei o motor para poder ouvir melhor. Porque com o barulho do motor, às vezes, a gente acha que está ouvindo coisa que não existe. A voz continuava chamando, sempre repetindo a mesma frase, sempre no mesmo lugar da estrada, sempre com o mesmo tom de desespero.
Eu peguei a lanterna que fica sempre no trator para emergências e desci para dar uma olhada melhor, para ver se conseguia localizar de onde exatamente vinha aquela voz. Mas quando eu cheguei bem perto do lugar de onde parecia que vinha o som, a voz parou completamente. Fiquei uns 5 minutos ali parado, esperando, prestando atenção em qualquer barulho, mas não escutei mais nada. Só o barulho do vento balançando as folhas das árvores e o canto de alguns grilos. Aí eu voltei para o trator, liguei de novo e continuei o caminho para casa, mas fiquei pensando o resto da noite no que tinha ouvido, tentando encontrar uma explicação lógica para aquilo. No dia seguinte eu contei para os outros funcionários da fazenda o que tinha acontecido, descrevi tudo direitinho. E o João, um dos rapazes que trabalhava lá há mais tempo, disse que também já tinha escutado alguma coisa parecida naquela mesma estrada. Ele contou que uma vez estava passando de madrugada, umas 3 horas da manhã, para buscar uma vaca prenha que tinha fugido do pasto e se escondido no mato, quando escutou exatamente a mesma voz pedindo socorro, no mesmo lugar da estrada. Aí o João, que sempre foi curioso e corajoso, decidiu que ia descobrir o que era aquilo de uma vez por todas. Ele disse que não ia conseguir dormir direito, sabendo que tinha alguém ou alguma coisa pedindo ajuda e ele não tinha feito nada para resolver. Na noite seguinte, que era sexta-feira, a gente combinou de voltar lá todos juntos, bem equipados com pá, enxada, picareta e lanterna boa, para cavar no lugar exato de onde vinha a voz e descobrir se tinha realmente alguém enterrado ali embaixo. Éramos 3 pessoas, eu, o João e mais outro rapaz que trabalhava na fazenda, o Marcos. A gente chegou no local combinado umas 9 horas da noite, estacionou o trator um pouco antes da curva onde sempre escutava a voz e esperou. Não demorou muito e a voz começou de novo, exatamente igual das outras vezes. Socorro, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Sempre a mesma frase, sempre o mesmo tom desesperado, sempre vindo do mesmo ponto da estrada. O João pegou a pá e começou a cavar bem no centro da estrada, no lugar certinho de onde parecia que vinha a voz mais claramente. A terra estava meio ressecada por cima, mas embaixo estava mais úmida e macia. Então não foi muito difícil cavar. Só demorou um tempo porque a gente queria fazer um buraco grande para ter certeza de que não ia passar nada despercebido. Quando ele já tinha cavado mais ou menos uns 50 centímetros de profundidade, a pá dele bateu em alguma coisa sólida que fez um barulho diferente, meio oco. A gente iluminou com a lanterna para ver melhor e descobriu que era uma mão humana, uma mão inteira, com todos os 5 dedos, só que toda ressecada, enrugada, com a pele amarelada igual múmia velha de museu, mas que ainda estava mexendo os dedos bem devagar. Os dedos se abriam e fechavam num movimento lento, como se a mão estivesse tentando agarrar alguma coisa no ar, ou como se estivesse fazendo sinal para a gente se aproximar mais. O João desmaiou na hora que viu aquilo se mexendo. Caiu duro no chão, bateu a cabeça numa pedra e ficou desacordado uns 2 minutos. Eu e o Marcos tivemos que jogar água no rosto dele, dar uns tapinhas no peito, até ele acordar e a gente conseguir carregar ele até o trator. A gente não mexeu mais naquele buraco, não quis saber o que mais podia ter lá embaixo. Só jogou a terra de volta por cima da mão e saiu correndo dali. Mas no dia seguinte, sábado de manhã, quando eu fui pegar o trator para trabalhar, tinha 3 marcas de mão gravadas na lataria da porta do motorista. Marcas bem fundas mesmo, como se alguém tivesse apertado o metal com uma força sobre-humana, deixando a marca certinha dos 5 dedos e da palma da mão. Eram 3 marcas iguais, uma do lado da outra, todas do mesmo tamanho, todas com a mesma profundidade. Eu tentei limpar as marcas com pano úmido, com sabão, com álcool, com tudo que eu pude imaginar, mas não saía de jeito nenhum. Eram marcas permanentes mesmo, como se tivessem sido feitas com ferro quente. Até tinta automotiva eu comprei na cidade e passei por cima das marcas. Mas depois de uns 3 ou 4 dias, a tinta começava a descascar sozinha e as marcas apareciam de novo.
às vezes até mais fundas que antes. Até hoje, toda vez que eu passo naquela estrada à noite, eu escuto a mesma voz chamando por socorro no mesmo lugar. E as marcas no trator continuam lá, cada vez mais profundas, como se a mão continuasse apertando o metal toda noite. Eu estava trabalhando numa fazenda que o dono meio que largou de mão uns anos atrás. Sabe como é, né? O cara tinha herdado a propriedade do pai dele, mas não tinha muito interesse em tocar o negócio direito. Preferia ficar na cidade cuidando de outros negócios que davam mais dinheiro e menos trabalho. Então, a fazenda era meio abandonada mesmo, só usada para engorda de gado e nada mais. Não tinha investimento em cerca nova. Não tinha reforma na casa, não tinha nada daqueles equipamentos modernos que outras fazendas têm. Ficavam eu e mais 2 peões lá tomando conta dos bichos, fazendo o básico mesmo, dando sal para os animais lamberem, controlando se a cerca estava inteira, levando o gado para a pastagem mais longe quando precisava, essas coisas simples do dia a dia. A sede da fazenda estava meio deteriorada já, com telha quebrada em vários lugares, tinta descascando das paredes, madeira do assoalho meio podre em alguns cantos, mas ainda dava para morar sem problema. A gente dormia na casa dos funcionários, que ficavam uns 100 metros da casa principal, numa construção mais simples, só com 3 quartos, uma sala pequena e uma cozinha básica. O curral era grande, dava para umas 300 cabeças de gado tranquilo, e ficava mais afastado ainda da casa, perto de um açude que já estava quase seco por causa da seca que estava fazendo na região há uns 2 anos. Era uma dessas madrugadas frias de junho. Sabe como é o frio do interior? Aquele frio seco que corta, que faz a gente querer ficar embaixo do cobertor até mais tarde. Eu lembro que até tinha colocado um cobertor a mais na cama e estava dormindo bem gostoso, quando acordo com um barulho muito estranho, vindo da direção do curral. Não era mugido de vaca, nem barulho de animal se mexendo. Era tipo um arrastar pesado, como se alguém tivesse arrastando um saco de ração de 50 quilos pelo chão de cimento do curral. Era um som contínuo que parava de vez em quando e depois recomeçava, sempre na mesma direção. Aí eu fico na cama prestando atenção no barulho, porque às vezes aparece onça por ali, principalmente quando tá seco assim e os bichos vêm procurar água, e quando tem onça rondando o gado, fica todo nervoso, mugindo a noite inteira, correndo de um lado para o outro. Mas dessa vez, o gado estava completamente quieto. Não tinha nenhum mugido, nenhum barulho de casco no chão, só esse arrastar estranho mesmo. Eu pego a lanterna, que fica sempre do lado da cama. Ponho uma bermuda, uma camiseta e um chinelo e vou dar uma olhada no que estava acontecendo lá no curral. O caminho até lá era de terra batida, cheio de buraco que a chuva fez quando ainda chovia na região. Então eu ia devagar para não tropeçar e cair, principalmente porque estava bem escuro, só tinha as estrelas para iluminar um pouquinho o caminho. Quando eu chego perto do curral, uns 20 metros de distância mais ou menos, eu vejo uma figura meio curvada, agachada bem em cima do coxo, onde a gente coloca sal grosso para os bichos lamberem e suprirem a necessidade de sal que eles têm. Na escuridão, parecia um homem mesmo, de tamanho normal, talvez um pouco mais baixo que a média, mas com formato de pessoa adulta mesmo. Pensei que fosse algum morador da região que tinha se perdido na estrada de terra que passa perto da fazenda, ou que estava meio embriagado e tinha parado ali para descansar, porque às vezes aparecia gente perdida por ali, principalmente no final de semana, quando o pessoal volta da cidade depois de beber. Daí eu grito de longe, ainda mantendo uma distância segura, perguntando educadamente o que ele estava fazendo ali, se precisava de ajuda, se estava perdido, essas coisas que a gente pergunta quando encontra alguém em lugar estranho. Quando a pessoa virou o rosto na minha direção para me olhar e responder, eu quase caí de costas de tanto susto. A pessoa não tinha boca.
Onde devia ter a boca, era só pele lisa, toda esticada e puxada até embaixo do queixo, como se alguém tivesse costurado a boca por dentro e a pele tivesse cicatrizado por cima. Os olhos eram completamente normais, castanhos, vivos, que se mexiam e piscavam normal. O nariz também era normal, as orelhas, a testa, o cabelo, tudo normal como qualquer pessoa tem. Mas no lugar da boca era só pele mesmo, lisa, sem nenhuma marca, sem nenhum sinal de que algum dia tinha existido boca ali. Era como se a pessoa tivesse nascido assim, sem boca, ou como se alguém tivesse feito uma cirurgia muito bem feita para fechar a boca completamente. Eu fiquei completamente gelado, sem conseguir me mexer, com as pernas tremendo, tentando entender se eu estava sonhando, se estava ficando louco, ou se aquilo era real mesmo. O homem continuou me olhando por uns segundos que pareceram uma hora, sem fazer nada, só me encarando com aqueles olhos normais, como se estivesse esperando eu fazer alguma coisa ou falar alguma coisa. Aí eu tento correr de volta para casa, mas quando eu dou uns 3 ou 4 passos cambaleando, eu escuto um assovio atrás de mim. Como é que alguém sem boca consegue assobiar, cara? Mas era um assovio bem alto, bem agudo, daqueles que cortam o ouvido e fazem a gente sentir dor de cabeça. Parecia que o som vinha de dentro da cabeça da pessoa, não da boca, como se saísse direto do cérebro ou de algum lugar interno que eu não conseguia imaginar. O assovio durou uns 10 segundos, sempre no mesmo tom, sempre na mesma altura, sem variação. Eu corri desesperado, tropeçando nos buracos da estrada de terra, caí 2 vezes. Uma delas ralei o joelho na pedrinha, a outra bati o ombro no chão, mas não parei de correr nem um segundo. Cheguei em casa ofegante, com o coração disparado. Empurrei a mesa da cozinha na frente da porta da frente. Tranquei todas as janelas e fiquei acordado até o sol nascer, prestando atenção em qualquer barulhinho que pudesse indicar que alguém estava tentando entrar na casa. Quando amanheceu e eu vi a claridade entrando pelas frestas da janela, eu tive coragem de voltar lá no curral para ver se tinha sido só pesadelo, alucinação ou coisa da minha cabeça cansada. Mas quando eu cheguei lá, tinha pegada humana dentro de todos os coxos de sal que a gente mantinha espalhados pelo curral. Todos mesmo, uns 5 coxos grandes de madeira que a gente tinha colocado em pontos estratégicos do curral para facilitar para os animais. As pegadas eram bem definidas, de pé descalço, com os 5 dedos bem marcados na terra úmida do fundo dos coxos. E o sal grosso que eu tinha colocado na tarde anterior, uns 10 quilos de sal em cada coxo, tinha sumido completamente, sem deixar nem farelo, nem rastro. Os outros 2 peões acharam que eu estava inventando história. Falaram que devia ter sido algum bêbado que passou por ali durante a madrugada e levou o sal para vender na cidade. Mas eu sei muito bem o que eu vi naquela madrugada.